Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no segundo livro de Reis, no capítulo de número 5. Nós começamos o estudo desse capítulo no domingo passado, vimos uma primeira parte dele e hoje nós concluiremos. Então, no domingo passado, nós abordamos aquela primeira parte, procurando enfocar em como alguém pode, de fato, se encontrar com Deus. E hoje nós vamos analisar esse texto, enfocando essa mensagem de como alguém pode, de fato, ser um crente ou viver como um crente em Deus. Diz assim o texto da palavra de Deus: Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio pôr-se diante dele e disse: Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: Tão certo como vive o Senhor em cuja presença estou, não o aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: Se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu lhe disse: Vai em paz. Quando Naamã se tinha afastado certa distância, Geazi, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: Eis que o meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele, receberei dele alguma coisa. Então foi Geazi em alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou: Vai tudo bem? Ele respondeu: Tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: Eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dentre os discípulos dos profetas, da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivais. Disse Naamã: Se servido tomar 2 talentos. Instou com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos e 2 vestes festivais. Pô-los sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram adiante dele. Tendo ele chegado ao outeiro, tomou-os de suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante do seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu: De onde vens, Geazi? Respondeu ele: Teu servo não foi a parte alguma. Porém, ele lhe disse: Porventura não fui contigo em espírito quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará em ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Ser crente no verdadeiro Deus, não é fácil. De fato, ser crente no verdadeiro Deus é muito difícil. E sempre foi difícil, em todas as épocas. Não apenas nesse momento da minha vida ou da sua vida, mas basta você ler a Bíblia Sagrada e você verá que todos aqueles que quiseram, de fato, levar a sério a sua comunhão com Deus, eles enfrentaram dificuldades. Ser crente nas coisas que o mundo oferece, ser crente nas propostas do mundo,
Isso é algo bem fácil. O próprio Jesus Cristo deixou isso claro quando ele falou sobre dois caminhos. Um caminho largo, que muitos entram por ele. Um caminho da popularidade, que muitos se agradam com ele. E ele falou de um caminho estreito, que poucos andam por ele. Ser crente não é fácil. Ser crente é muito difícil. E ser crente fica mais difícil ainda quando aqueles que dizem crer em Deus, eles querem viver um estilo de vida contrário ao que Deus determinou para eles. Um estilo de vida contrário àquilo que Deus revelou na palavra dele para esses crentes. O apóstolo Paulo tentou viver assim. Paulo, aquele herói da fé, aquele homem que pensou que ele estava exercendo o zelo dele por Deus quando ele perseguia os cristãos, quando ele lançava os cristãos no cárcere e quando ele torturava alguns cristãos a fim de que aqueles cristãos negassem a fé deles. Paulo diz assim, depois da conversão dele, explicando o seu passado, ele diz: dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Deixe-me traduzir para você. Era como se Paulo estivesse dizendo: dura coisa é dar murros em pontas de facas. Todas as vezes que você dá murros em pontas de facas, você fica ferido. E viver a vida com Deus, contrário à vontade de Deus, para mim e para você, é como se eu e você estivéssemos vivendo, dando murros em pontas de facas. Nesse caso, nós ficamos com o tormento de sermos chamados cristãos, de sermos perseguidos muitas vezes, de sermos zombados muitas vezes, mas nós não temos o alento da graça, da paz de Deus conosco, se nós estivermos vivendo contrário à vontade de Deus. Nós não temos o alento da paz de Deus no nosso coração. Esse texto que nós acabamos de ler, ele deixa claro sobre como é que nós devemos viver como crentes. Aqui você tem a história de dois homens. O primeiro deles, nós analisamos domingo passado, é Naamã. E nesse texto você tem talvez um dos episódios mais conhecidos de toda a história bíblica. Várias vezes, provavelmente, você já ouviu alguém pregar sobre esse texto da Escritura Sagrada. Naamã era aquele indivíduo que era comandante do exército sírio. Naamã era aquele indivíduo que ele tinha muita influência, ele era amigo do rei da Síria. Ele era um homem riquíssimo. Ele era um homem que já havia obtido muitas vitórias, ele era um herói de guerras, e todas as pessoas olhavam para ele e viam um sucesso profissional daquele homem. Mas a Bíblia Sagrada diz que aquele homem ele era leproso. Ele só encontrou a cura quando ele obedeceu ao mandamento de Deus, quando ele obedeceu à ordem de Deus, porque enquanto ele estava desobediente à ordem de Deus, ele não encontrou a cura para a sua lepra. Nós vimos no domingo passado que o que fez com que Naamã encontrasse com Deus, o que fez com que Naamã encontrasse a solução para a sua vida, com que ele encontrasse a cura para o seu mal, envolveu pelo menos três coisas. Primeiro, ele teve que entender que o maior problema dele era ele mesmo. E aqui talvez esteja uma das grandes dificuldades das pessoas hoje em dia, porque nós vivemos em uma sociedade, nós assistimos filmes, nós ouvimos músicas, nós somos influenciados pela mídia, pelos amigos, pelos colegas ao redor, que sempre dizem o seguinte: o seu problema são os outros. Jean Paul Sartre dizia assim: o inferno são os outros. Muitas vezes eu e você achamos que a nossa grande dificuldade são as outras pessoas, nossa dificuldade está fora de nós. Se a minha esposa fosse diferente, eu seria um marido mais feliz. Se o meu filho fosse diferente, eu seria um pai mais feliz. Se o meu pai fosse diferente, eu seria um filho mais feliz. Nós achamos que o nosso problema são as outras pessoas, nosso problema está fora de nós. Naamã teve que entender que o problema dele
era ele mesmo, estava dentro dele. Ele era leproso e ele era um homem orgulhoso para obedecer à vontade de Deus. Na verdade, esse é o ensinamento bíblico, esse é o princípio bíblico. Uma determinada ocasião, Tiago diz assim: de onde procedem os conflitos na sua vida? De onde, senão dos desejos da sua carne? Naamã teve que olhar para si e ver: eu sou leproso. Senão ele não teria encontrado com Deus. A segunda coisa que Naamã precisou fazer, ele teve que compreender que o mundo, o seu mundo de influência, o seu mundo de amizades, o mundo não podia ajudá-lo. Ele era amigo do rei, mas quando ele foi falar com o rei acerca da sua lepra, o rei disse: deixa eu escrever uma carta para você e você leva para o rei de Israel. O amigo dele, o rei, não pôde fazer nada por ele. Quando ele chegou lá no rei de Israel, ele entregou a carta e o rei de Israel rasgou as suas vestes e ele disse: acaso sou eu Deus para curar da lepra? O rei não pôde fazer nada. A esposa dele não pôde fazer nada. Os seus soldados não puderam fazer nada. A fama e toda a influência que ele tinha, todo o dinheiro que ele possuía, nada daquilo foi suficiente. Enquanto eu e você não entendermos que a nossa solução não está no mundo, nós continuaremos leprosos. Muitas vezes nós achamos que a nossa solução, a solução para o nosso problema, está no mundo ao redor. Nas pessoas, nos amigos, no sucesso, na vida profissional, na minha empresa que vai bem, nos momentos de entretenimento ou não. Sua solução não está lá. Sua solução não está lá. Naamã, ele procurou Deus em lugares errados. E muitas vezes eu e você procuramos Deus em lugares erradíssimos. Depois ele procurou Deus com atitude errada. Ele queria encontrar-se com Deus, mas no momento em que o profeta de Deus diz para ele: vai e lava, ele diz: eu não vou fazer isso não. A palavra de Deus dizia para ele: vai e lava no Jordão. Ele diz: não, Abana, Farfar são rios de Damasco, melhores do que esse. Eu sei o que é melhor para a minha vida. Muitas vezes o meu tormento e o seu tormento, a raiz dele está justamente aqui. Nós pensamos que nós sabemos o que é melhor para nós. Nós pensamos que nós podemos negligenciar o mandamento da palavra de Deus e que nós vamos dirigir a nossa vida. Nós buscamos uma autonomia que ela é falsa. Enquanto Naamã mantinha aquela atitude errada, ele quase perdeu a bênção de ser curado. Imagina, se ele voltasse para a Síria dizendo Abana e Farfar, Abana e Farfar, ele não teria visto a cura da sua lepra. Terceira e a última coisa que acontece no caso de Naamã, para ele se encontrar com Deus e para ele receber a cura dele, é que ele percebe que somente a obediência à palavra de Deus poderia transformar a vida dele. Enquanto o profeta disse para ele assim: vai lá e se lava no rio, ele ficou indignado. E o texto diz, versículo de número 11, Naamã muito se indignou. Versículo de número 12, ele se foi cheio, repleto de indignação. Enquanto ele não submeteu a palavra de Deus, ele estava indignado e ele poderia sair dali continuando a ser leproso. A Bíblia diz: Deus resiste ao soberbo, aos humildes o Senhor Deus concede a sua graça. Você quer ser abençoado na sua vida? Você submeta à vontade de Deus. Então aqui está o primeiro caso que nós temos, Naamã. Mas a história não para por aqui, a história continua e ela fala de um jovem chamado Geazi. Geazi era discípulo de Eliseu. Geazi era totalmente diferente, contrário de Naamã. Naamã era um sírio. Naamã viveu em um contexto onde Deus não era adorado. Naamã era considerado um pagão. Geazi não. Geazi era alguém que havia desfrutado da companhia do profeta. Se alguém poderia receber uma instrução da palavra de Deus, nesse contexto aqui, essa pessoa era Geazi. Geazi havia observado milagres que Deus havia feito através do profeta Eliseu. Em outras palavras, Geazi era um indivíduo privilegiado. Você já pensou que privilégio você não ter que crescer em um país onde não se adora a Deus, onde não se conhece Deus, onde a palavra de Deus não é temida e onde você está debaixo da maldição de Deus? Mas você está num contexto onde você vive com o profeta de Deus, há um milagre, você vê,
O profeta de Deus fala a palavra de Deus para você, no momento da angústia o profeta ora e você vê a intervenção de Deus e a resposta de Deus às orações do profeta. Você diz, fantástico! Mas Geazi estava disposto a desprezar tudo aquilo, para mentir, para correr e pegar 2 talentos de prata. No versículo de número 23 diz que ele correu atrás de Naamã e ele pediu 2 talentos de prata. Quanto custa, ou quanto equivalia 2 talentos de prata? Cada talento tinha 34 quilos e 300 gramas. Então você está contando aí com 68 quilos 600 gramas de prata. Naquele contexto, era um bom dinheirinho. Certo? E nem tinha que declarar imposto de renda daquilo. Então, era um bom dinheiro. Naquele contexto, então, Geazi estava disposto a abandonar tudo aquilo. O problema foi que quando Geazi chegou em casa, Eliseu virou para ele e disse assim, Geazi, onde você esteve? E naquele momento, Geazi desperdiçou a melhor oportunidade da vida dele de fazer uma confissão de pecados. Deus resiste ao soberbo, mas aos humildes concede a sua graça, lembra? Naquele exato momento, Geazi poderia ter dito, como o filho pródigo disse para o pai, eu pequei contra os céus e diante de ti já não sou digno de ser chamado o teu discípulo. Ele não era filho de Eliseu, né? Eu não sou digno de ser chamado o teu discípulo. Um discípulo de profeta, por favor, trata-me como qualquer pessoa, eu pequei, eu fiz algo errado, eu menti, eu usei o teu nome e eu profanei o nome de Deus. Eu roubei, eu furtei 2 talentos de prata de Naamã através de uma mentira. Eu fico imaginando se Geazi tivesse dito aquilo, se Eliseu não tivesse dito, eu sei o que você fez. Deixa eu orar e clamar a Deus por perdão para a sua vida, e você vai voltar lá e devolver aqueles 2 ciclos de prata para Naamã, e haverá perdão para você. Fique imaginando isso, porque na Bíblia Sagrada fala de um homem que uma vez ele pecou, e quando o profeta de Deus o confrontou, aquele homem diz, eu pequei contra o Senhor, e o profeta diz, o Senhor sabe, o Senhor já te perdoou. O nome dele era Davi. Davi, ele pecou, mas ele admitiu o erro. Quando Geazi teve aquela oportunidade de dizer, eu pequei, ele diz, eu não fui em lugar algum. E Eliseu diz, a partir de agora, a lepra que era de Naamã, ela ficará sobre você. E assim por diante. Quem foi Geazi? Um homem que conviveu com pessoas santas, crentes, mas ele não amava a santidade. Alguém que desperdiçou a oportunidade para o crescimento. Então, esse texto fala de 2 pessoas. Uma que se encontrou com Deus e a outra que desprezou Deus. Naamã, ele se encontra com Deus e o resultado está no versículo de número 19. Vai-te em paz. Geazi, ele desprezou Deus e o resultado está no versículo de número 27. A lepra que era de Naamã se pegará a ti e a tua descendência de hoje para sempre. Esse texto ensina como eu e você podemos viver a vida cristã. Um de maneira positiva e o outro de maneira negativa. Nós podemos aprender tanto pelo aspecto positivo como pelo aspecto negativo. Pelo menos deveríamos aprender assim. Não é? Então, o primeiro deles é o aspecto positivo. Naamã mostra quais são as marcas de alguém que já encontrou Deus. Como é que uma pessoa que já encontrou Deus, ela deve viver? Observe no versículo de número 15. A primeira coisa que Naamã faz, ele volta-se para o profeta de Deus, ele volta-se para Eliseu, o homem de Deus, e ele diz assim, eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. A primeira coisa que acontece com Naamã é que existe uma mudança de mentalidade. Existe uma mudança de entendimento. O seu raciocínio mudou. E aquela mudança de dentro para fora. Muitas vezes nós falamos assim, como que eu posso me tornar um crente? Como que eu posso viver como um crente? Para viver como um crente, para tornar-se um crente, o que tem que acontecer é uma mudança no seu entendimento, uma mudança de dentro para fora. Saber que o Deus de Israel, ele não é apenas maior do que os outros deuses, mas saber que reconheço que em toda a terra não há Deus, senão o Deus de Israel.
É engraçado porque o apóstolo Paulo diz que algumas pessoas elas vivem como incrédulos, sem Deus no mundo. E Naamã vivia daquela maneira, sem Deus no mundo. Ele adorava ídolos, achando que aqueles ídolos eram deuses. Ele até menciona o nome de um deles aí, no versículo de número 18, um ídolo chamado Rimon. Até parece o nome de jogador de futebol, mas era um ídolo daquela época. Rimon. E esse camarada aqui, esse ídolo, era adorado por Naamã. Naamã adorava ídolos, ele não adorava o verdadeiro Deus. A partir daquele momento que ele tem um encontro com Deus, que a graça de Deus opera na vida dele, o que acontece? O entendimento dele muda, a mentalidade dele muda. Ele agora entende, não existe nenhum Deus sobre a face da terra, senão somente o Senhor. Como que eu posso viver como um crente nessa vida? Tendo o meu entendimento mudado, renovado, transformado, dia após dia. Ser crente é você, a cada manhã, ter o seu entendimento e a sua compreensão mudada pela palavra e pela graça de Deus, não conformada ao entendimento do mundo, mas conformada e transformada pela palavra de Deus. A segunda coisa que acontece com Naamã é que existe aí uma mudança de valores. Observe no versículo de número 15, diz assim o texto, que Naamã chega para o profeta e diz: peço-te, aceites um presente do teu servo? E Eliseu diz: né, quero não. Ele diz: aceita dessa vez, só um presentinho. Ele diz: não, eu não aceito nenhum presente, pode ir, vai em paz. O que você recebeu, o que aconteceu com você é pela graça e pela graça de Deus. Eu não quero que você pague pela sua salvação, ou pague pela sua cura, ou pague pelo que Deus faz na sua vida, porque o que Deus faz na minha vida e na sua vida é pela graça dele. Seu dinheiro não consegue pagar, então você pode levar o seu dinheiro de volta ali. Mas ele diz: não, mas eu quero dar um presente. O que estava acontecendo na mente de Naamã? Na mente de Naamã estava havendo uma verdadeira mudança de valores. Aquele dinheiro Naamã havia levado para comprar a cura dele. Ele descobre que agora ele não precisa comprar a cura, então ele pega aquele dinheiro e diz: isso não tem muito valor para mim mais, eu entrego como presente para você. Você vai dizer: ah, pastor, sabia que o senhor ia falar sobre dinheiro, não é? Todos os pastores falam sobre isso, não é assim? Primeiro você fala sobre salvação, depois você fala que tem que entregar o dinheiro como presente, não é? Não, eu não estou falando apenas de dinheiro. O caso de Naamã não era apenas dinheiro, é o que o dinheiro representa. O que o dinheiro representava naquela época, o que o dinheiro representa hoje em dia para nós? Dinheiro, para muitas pessoas, representa um poder, autonomia. Se eu tivesse o dinheiro X, eu teria autonomia de comprar o que eu quero, eu teria autonomia de viver como eu quero, eu teria independência de viver assim assado. Dinheiro para muitas pessoas representa popularidade. Enquanto você tem dinheiro, você está rodeado de amigos. No dia que o seu dinheiro acaba, os seus amigos desaparecem, nem para te emprestar, nem para lhe ajudar, eles somem, de fato. Eles não estão ali. Aquela popularidade, muitas vezes, ela é atraída e trazida pelo próprio dinheiro. Dinheiro muitas vezes representa uma vida pródiga, uma que você pode gastar em abundância. A questão não é o dinheiro, nunca é apenas o dinheiro. É sempre o que o dinheiro representa. Dinheiro é uma moeda de autoestima, e muitas pessoas querem ter o dinheiro para que a estima delas seja elevada, para que elas tenham que comprar, com que ter amigos, ter festas, roda de amigos, bebidas. Nunca é apenas o dinheiro. Mas o ponto é que naquele exato momento, os valores de Naamã, eles foram mudados. Aquilo que antes representava para ele a popularidade, aquilo que antes representava autonomia, poder, prosperidade, agora não tem valor mais. Ele encontrou algo que é mais valioso do que tudo aquilo. É como aquela parábola do homem que trabalha com pérolas até ele encontrar uma pérola de grande valor. Então ele vende tudo e ele adquire aquela pérola. Ou como alguém que, passando pelo campo, encontra num campo um tesouro, ele abandona toda a vida dele, tudo que ele tinha antes,
Para comprar isso, não é tolo nenhum aquele que abre mão do que não pode conservar para obter algo sem o qual ele não pode viver. Essa frase do Jim Elliot deveria ser gravada na minha mente e na sua mente. Você não pode conservar o dinheiro, você não pode conservar a roda de amigos, você não pode prorrogar a festa, você não pode prorrogar a vida sem Deus. Não é tolo nenhum aquele que abre mão dessas coisas. E Naamã percebeu isso. Ele percebeu. Há uma inversão, uma mudança de valores. Aquilo que antes para ele valia muito, agora pode ser dado como presente. Ele encontrou o verdadeiro Deus. Terceira e última coisa. Naamã, esse homem que é crente, ele resolve levar Deus para todas as áreas da vida dele. Observe, aqui tem esse texto muito engraçado, quando Eliseu não permite que Naamã entregue a ele nenhum presente, Naamã vira para Eliseu e diz assim no versículo de número 17: se não queres, peço-te, ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá a esse teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão o Senhor. Fique imaginando, sabe o que ele está dizendo? Deixa eu levar terra aqui de Israel. Você vai dizer, mas para que isso? Levar uma carga de terra de 2 mulos. O que esse homem ia fazer com essa terra? Ele ia plantar? Bom, dependendo da região de Israel, não seria muito produtivo. É um deserto aquele negócio ali. Correto? E era deserto também. O que ele iria fazer com essa terra? Aqui é algo bem engraçado, porque provavelmente, pela expressão dele, quando ele diz assim, o teu servo não oferecerá mais holocausto e nem sacrifício a outros deuses, senão o Senhor, provavelmente ele vai pegar essa terra e ele vai fazer um altar de adoração para Deus. Onde ele vai se prostrar diante desse altar para adorar a Deus, onde ele vai se ajoelhar ali para adorar a Deus. Ou então ele vai levar um pouquinho dessa terra, em cada reunião que ele tiver lá no palácio, em cada reunião que ele tiver com os outros soldados, em cada momento deixando bem claro para as outras pessoas o seguinte, não é que a terra é santa, mas é que eu só adoro ao Deus de Israel. Eu sou servo do Deus de Israel. É como se ele estivesse dizendo, eu vou voltar para a Síria. Lá na Síria, as pessoas são idólatras. Lá na Síria, eles adoram um ídolo chamado Rimon. Lá na Síria, o próprio rei vai me levar diante do templo de Rimon, e quando eu estiver lá, eu não quero me prostrar, eu não quero adorar. Ele vai segurar a minha mão, e por causa do meu cargo, eu terei que me ajoelhar naquele exato momento, mas eu quero que todos saibam que eu só adoro ao Deus de Israel. Sabe o que ele está fazendo aqui? Dizendo para você viver como um verdadeiro crente no verdadeiro Deus, você tem que levar Deus para todas as áreas da sua vida, inclusive a vida pública, inclusive os seus relacionamentos, inclusive nos seus negócios, inclusive nos seus relacionamentos com as outras pessoas, o local onde você trabalha, o local onde você estuda. Deus se torna central na sua vida. A pior coisa, o maior tormento para mim e para você seria desejar ser crente em Deus e agente secreto de Deus, não revelando que eu sou crente para as outras pessoas. Tem uma história muito engraçada sobre isso. E de fato eu não sei se ela aconteceu, é apenas uma história. Eu ouvi um pastor amigo meu contar, e eu confesso para vocês que ele contou como uma verdadeira piada. Mas eu já ouvi não somente dele, de outras pessoas também. Diz que nos Estados Unidos, em uma daquelas festas de Halloween, havia 2 rapazes foram convidados para ir a uma casa onde haveria uma grande festa. E aqueles rapazes vestidos de Halloween, eles resolveram se vestir de diabo. Ao invés de bruxa, de Conde Drácula, de qualquer outra coisa, eles resolveram se vestir do carcará sangrinolento, do capeta mesmo, e chegaram lá. Só que eles não tinham o endereço da casa. E em alguns bairros dos Estados Unidos, as casas são idênticas, e toda casa realmente ela se parece. Eles resolveram escolher uma na qual tinha uma grande concentração de carros.
E eles resolveram entrar naquela casa. O que eles não sabiam é que naquela casa estava havendo uma reunião de oração dos membros de uma determinada igreja, e o pessoal orando lá. E de repente eles entram, abrem as portas, saltam no meio da multidão e dizem: moçada, chegamos. O susto foi tão grande que os crentes desapareceram e saíram correndo, e uma velhinha que não conseguiu correr de forma alguma fica lá. E aí um chega perto dela, ela diz: eu quero dizer para vocês o seguinte, que eu estava aqui, mas eu sempre estive do lado de vocês. Então isso é mais ou menos agente secreto do diabo. É alguém que no momento, junto com as pessoas do mundo, é alguém que no contexto de mundo diz mais ou menos o seguinte: olha, eu sou crente, eu vou à igreja de vez em quando, mas eu faço qualquer coisa que eles fizerem, eu topo qualquer coisa. Não dá para você ser crente dessa maneira. Esse é o pior tormento que você teria sobre a sua vida, porque você não terá a paz de Deus no seu coração, você não tem a bênção de Deus sobre a sua vida, você não tem comunhão com Deus, se você se envergonha de Deus. Jesus diz: aquele que se envergonhar de mim, eu não darei testemunho dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele que não se envergonhar de mim, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Como que Naamã foi crente? Ele diz: eu quero levar Deus para cada área da minha vida, inclusive a vida pública. Bom, em segundo lugar, nós temos agora as marcas de alguém que despreza Deus. Não é Naamã, é Geazi. O que acontece com Geazi? Da mesma forma, três coisas. A primeira coisa que o Geazi manifesta, ele manifesta mais amor pelas coisas do mundo do que pela glória de Deus. Onde é que estava a glória de Deus na cura de Naamã? A glória de Deus na cura de Naamã seria Naamã ser curado de lepra, voltar para a Síria, sabendo que ele não teve que pagar nada, que a cura e a obra de Deus na vida dele havia sido pela graça e pela bondade do Senhor Deus. A graça de Deus havia invadido a vida dele e transformado o coração dele. Ali estava a glória do Senhor. O que Geazi não deixou que acontecesse? Que Naamã voltasse para a Síria, sabendo que não teve que pagar nada. Na verdade, Geazi disse: meu servo não aceitou nenhum presente daquele Ciro, eu vou lá. E ele até invoca o nome de Deus. Não sei se você observou isso, mas isso é blasfêmia. Ele chega assim: tão certo como vive o Senhor, eu correrei atrás dele e eu obterei alguma coisa. Ele está fazendo algo errado, ele vai comprometer a glória de Deus, e ele invoca Deus para isso. É como você fazer uma oração para pecar, dizendo: Senhor Deus, estou pronto a pecar nesse momento, mas por favor abençoa que ninguém descubra. Seria mais ou menos isso. Ele invoca o nome de Deus para aquilo, e ele vai lá, e ele leva aqueles 2 ciclos de prata. Naquele exato momento, ele sacrificou muitas coisas, não foi? Porque ele idolatrou aquela prata, ele idolatrou aqueles ciclos de prata, aquele dinheiro. E quando você idolatra qualquer coisa na sua vida, você faz sacrifícios em prol daquilo que você está idolatrando. Deixa eu deixar bem claro isso. Não é apenas um descrente que pode ser idólatra. Crente também pode se tornar idólatra. Paulo diz: fugir da idolatria. Todas as vezes que você idolatra alguma coisa na sua vida, você sacrifica algo valioso, importantíssimo, em prol daquilo que você está idolatrando. E às vezes aquilo que você está idolatrando não é uma coisa necessariamente ruim. Eu lembrei de uma frase muito interessante: coisas boas se tornam coisas más quando elas ocupam o lugar de Deus na minha vida ou na sua vida. Coisas boas se tornam coisas más. E quando você idolatra alguma coisa, você vai sacrificar algo mais importante. O que Geazi sacrificou? Primeiro, ele sacrificou a vida dele como discípulo de profeta. Ele não vai mais ser discípulo de profeta. Acabou para ele. Segunda coisa que ele sacrificou: a comunhão com os outros discípulos de profeta. Terceira coisa que ele sacrificou: a bênção de Deus, porque ao invés de ele receber a bênção de Deus, ele recebeu a maldição e ele ficou leproso. Quando você ama mais as coisas do mundo do que Deus, você sacrifica a glória de Deus. Não é assim que você vive como crente. Segunda coisa que você observa no caso de Geazi. No caso de Geazi, ele desconsiderou que um pecado sempre leva a outro. Você já
observou o que faz com Geazi? Primeiro ele pensou assim, eu vou lá e vou pegar algo desse sírio. Quando ele chegou lá, ele colocou o plano em execução, ele teve que mentir. E ele contou uma boa mentira. Aqui é uma coisa interessante, tem alguns mentirosos que eles são profissionais. Tem pessoas que elas mentem tão bem que elas acreditam na própria mentira que elas estão contando e elas chegam ao ponto de chorar para você, derramar lágrimas para você, contando a mentira delas. Você vai dizer, rapaz, eu fico admirado. Não é? É fantástico. Geazi chegou e contou essa mentira fantástica. Nesse exato momento chegaram 2 discípulos de profeta e o meu Senhor mandou vir aqui e dizer, você pode me ajudar com alguma coisinha? Não é para mim, é para eles e tal. Ele diz, leva, não só um ciclo. Ele leva 2, porque o senhor está insistindo, não tem problema nenhum, vou lá e leva 2. Primeiro ele planeja, depois ele mente, depois ele envolve outras pessoas no pecado dele. Não sei se vocês observaram, mas ele não conseguia carregar 2 ciclos de prata sozinho. 2 servos de Naamã tiveram que levar a prata para o camarada. Ou seja, eu estou pecando e eu envolvo outras pessoas no meu pecado. Eu levo outros junto comigo. Estou indo para o abismo e outros me ajudam agora aí. E em quarto lugar, quando ele chega lá, ele recusa aquela oportunidade de arrependimento. Ele foi confrontado pelo profeta de Deus, exortação. E ele diz assim, não fui em lugar nenhum. Ele se esqueceu que um pecado sempre conduz a outro. Uma rebeldia sempre conduz a outra. Deixa eu dizer uma coisa bem clara para você, meu irmão, minha irmã. O pecado, ele sempre vem em manada. O pecado, ele sempre vem em família. Nunca é apenas um pecado. Nunca é somente uma mentira. Nunca é somente uma rebeldia. O pecado, ele vem em manada. E quando você percebe, você está preso por ele. Última coisa que acontece com Geazi, nosso tempo está avançando. A última coisa é que o estilo de vida daquele homem anteriormente pagão, que foi cobiçado por Geazi, tornou-se a maldição diária de Geazi. Sabe o que Eliseu falou para ele? Versículo de número 26. Porventura não fui eu contigo em espírito quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Ô Geazi, você pode ter escondido o que você fez de várias pessoas, mas você não esconde o que você fez do próprio Espírito de Deus. Você não esconde, porque a Escritura Sagrada diz, de onde eu me ausentarei da presença do Senhor Deus? Se eu subo aos céus, lá Ele está. Se eu vou ao mais profundo do abismo, lá Ele está também. Se eu digo para as trevas, encubram-me, as próprias trevas não te são ocultas, Senhor Deus. Você pensa que naquele exato momento que você está pecando, o Espírito de Deus não está ali vendo você? Na escuridão do teu quarto, na escuridão do teu escritório, nas amizades, sejam elas quais forem, no que você estiver fazendo. Você imagina que isso está oculto aos olhos de Deus? E a Escritura Sagrada diz que não existe nada que permaneça oculto, porque tudo será revelado. É só uma questão de tempo, querido. É só uma questão de tempo. Deus vê, você sabe. E deixa eu te dar uma má notícia. O diabo também vê. E aí diz assim, o texto. Portanto, versículo 27, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Geazi ficou leproso e com ele toda a descendência dele. Deus dá como castigo aquilo que as pessoas buscam como prazer. Sabe qual era a grande paixão de Geazi? Quem sabe ser mais ou menos rico como esse Naamã é rico. E Deus diz, você obteve os 2 ciclos de prata, agora você vai ter a lepra. Quando eu e você, como crentes, como discípulos de Cristo Jesus, queremos viver uma vida cristã, desejando o estilo de vida de pessoas que não amam Deus, que não têm compromisso com Deus, que não se sujeitam a Deus, nós acabamos tendo como tormento na nossa vida aquele estilo de vida pecaminoso. Eu estou terminando de ler um livro, espero, essa semana eu preciso concluí-lo. Tenho uma palestra para dar, mas ele tem sido muito
confortador para a minha vida, especialmente nos últimos dias. É a segunda vez que eu leio o livro. Eu tenho aprendido bastante com ele. O título do livro em inglês é Come Back, Barbara. Volte, Barbara. Barbara Miller era a filha de um pregador na Filadélfia, nos Estados Unidos, Jack Miller, plantador de igrejas, um evangelista, um professor de seminário. E um dia Barbara simplesmente abandona a casa, abandona os pais e ela vai para o mundo. E no mundo ela se envolve com drogas, ela começa a morar com um traficante. No mundo ela conhece prostituição. No mundo ela arrasa o coração dos pais e todos aqueles que oravam por ela. Engraçado que o livro fala de um senhor que havia sido levado a Cristo por Bárbara, antes da Bárbara abandonar o Senhor Jesus Cristo. Eu conheço a Bárbara. Eu fui apresentado a ela há alguns anos. Bárbara, hoje ela é cristã, graças a Deus. Ela não chama-se mais Miller, ela chama-se Julian. Barbara Miller Julian, a esposa de um pastor. O problema da Bárbara é que, depois de tantos casamentos aqui e ali, um dia ela se casa com esse Julian. E o Julian se converte. E Julian chega para ela e começa a ler a Bíblia em casa e orar em casa. E a Bárbara diz, eu não consigo mais fugir de Deus, depois de tanto tempo. Ela, juntamente com o pai, escreveram esse livro, Come Back, Barbara. E estava hoje pela manhã lendo a conclusão desse livro, onde ela diz assim, naqueles meus tempos, longe de Deus e longe da comunhão com a minha família, a única coisa que eu obtive foi tormento, falta de paz, uma vida sem conseguir dormir, uma vida de medo, de pavor. Eu não era feliz. Eu não conseguia ser feliz vivendo uma vida cristã parcial e eu não conseguia ser feliz vivendo uma vida do não crente. A maldição do não crente estava sobre mim. Como é que você pode viver a vida cristã? Voltando-se para Naamã e olhando como ele viveu, evitando o que Geazi fez, mas sabendo que a vida cristã verdadeira não foi nem Naamã, nem Geazi quem nos mostrou, é o próprio Jesus Cristo, que veio e viveu vida de obediência até a morte, e morte na cruz. E a Bíblia diz, por isso, Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome. Por isso, nesse exato momento, ele está na glória, na comunhão com o Pai. E é para ali que ele quer levar a mim e a você. Vamos orar neste momento.